Oi, gente, meu nome é Bárbara Tenfi, eu sou responsável pela área de design instrucional da Mobiliza, eu sou DI há mais de 4 anos e para contextualizar vocês um pouquinho, a Mobiliza é uma empresa de treinamento corporativo, a gente desenvolveu aqui uma ferramenta de autoria própria chamada Aplique, que alguns de vocês até já devem conhecer, que é onde você pode criar seu conteúdo, seus cursos e divulgar da forma que você acha melhor. Nesse webinar eu vou apresentar para vocês como escolher o formato de curso de acordo com o conteúdo. Essa é uma questão que sempre vai surgir no universo do DI, porque a gente sempre está se perguntando, quando a gente está iniciando a produção de um curso, qual o formato que a gente vai escolher de acordo com o conteúdo que a gente produziu ou que a gente recebeu de alguém. Então, é uma discussão que está sempre acontecendo e que a gente precisa ter mais vezes nesses ambientes de webinar e etc. Então, não pretendo aqui trazer todas as soluções para os problemas de vocês, ensinar o caminho certo, porque não existe um caminho certo. Existem caminhos que são recomendados. Então, eu vou dar uma pincelada nos principais formatos do mercado e trazer algumas dicas para vocês para que essa tarefa de escolher o formato se torne mais fácil. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar. Bom, não é só o conteúdo do curso que vai definir que formato ele vai ter. A gente precisa também fazer um planejamento prévio para que a gente se faça algumas perguntas que vão ajudar a gente a definir qual formato vai ser mais correto para o público e para os objetivos que a gente tem. Então, aqui tem algumas questões que você pode se fazer antes de escolher o formato. Essas questões elas vão nortear a escolha. Então, aqui, por exemplo, a gente tem quais são os objetivos do treinamento. Se é um treinamento de compliance, de reciclagem de conhecimento, de desenvolvimento de novas habilidades, qual o objetivo dele, o objetivo principal. Você precisa saber o objetivo para poder escolher o formato que vai conseguir alcançar esse objetivo de maneira mais assertiva. Depois, pensar também qual o público-alvo. São novos colaboradores, são pessoas que acabaram de sair do ensino médio, são líderes. Você precisa saber porque isso também vai guiar a escolha de um formato que vai fazer mais sucesso com esse público. Depois, que tipo de conteúdo será apresentado? Então, é um conteúdo de caráter mais formativo, mais consultivo. Existem formatos que são mais indicados para cada tipo de conteúdo. Então, pensa bem qual é o tipo dele e anota lá no planejamento, nessa fase, para que você consiga depois utilizar essas respostas para escolher o formato. Depois, quais conhecimentos, habilidades e atitudes precisam ser desenvolvidas? Então, você precisa saber as carências do teu público, né? As habilidades que ele precisa desenvolver para também escolher o formato que vai se encaixar mais na solução desses problemas, digamos assim. Também qual infraestrutura você e o público têm. Então, dispõe de computador, tablet, celular, como são esses dispositivos, né? Que tipo de navegador usa, você vai contratar uma ferramenta de autoria, você já tem essa ferramenta, você mesmo vai desenvolver o formato, você vai contratar uma empresa fornecedora para produzir esse formato para você, então você precisa saber qual a infra você vai utilizar. E depois, que tipo de dispositivo o público utiliza no dia a dia, né? Para você, por exemplo, não fazer um curso de mobile learning, sendo que o teu público não utiliza o celular para consumo de cursos, né? Às vezes nem pode consumir esse tipo de conteúdo no trabalho, né? Se a gente está falando de educação corporativa. Então, pensa bem qual o dispositivo que o público utiliza antes de escolher o formato. A gente desenvolveu aqui na Mobiliza uma ferramenta bem interessante, que é o plano de curso, né? Então, ela vai conseguir guiar a construção desse conteúdo, né, de planejamento, para que você consiga construir um curso mais assertivo. Então, aqui você consegue preencher com todas as informações do teu curso em específico, né? E aí, depois você utiliza ela na hora de escolher o formato. Então, reserva um tempo para preencher esse plano de curso, para entender os objetivos, como é o teu público. Vai ser bem importante para você escolher o formato. Esse documento aqui, ele está lá na aba de cursos gratuitos no site da Mobiliza, então é só acessar lá, baixar, guardar aí com você e utilizar sempre que você precisar. Mas, voltando ao nosso assunto, né? Depois que você
pensar em tudo isso, você também tem que pensar qual modalidade você vai escolher, né? Eu sei que muitos de vocês já devem saber isso, é um conhecimento até básico, né, para DIs, mas é importante que você se questione, né, se realmente a modalidade que você está escolhendo é compatível com o seu conteúdo. Então, cursos presenciais, eles dão muito mais valor para a experiência, são indicados para mudanças comportamentais, emocionais. Normalmente, as pessoas que optam por fazer cursos presenciais como alunos, né, elas valorizam muito mais a troca com os colegas, né, o envolvimento com o professor, com o instrutor. Então, é bem importante que você pense se teu público não se adapta mais a esse tipo de modalidade. A gente tem também o online, né? Que aqui na Mobiliza a gente costuma dizer que o online ele tem um respeito pelo tempo, né? E esse respeito pelo tempo não é só o tempo na questão de flexibilidade, né? De você, por exemplo, escolher o melhor horário do dia para aprender, se você vai fazer o curso de manhã, à tarde ou à noite, se vai fazer antes ou depois do trabalho, se vai parar para tomar um café e voltar. Não é só isso. É também na situação de que, por exemplo, você está lá num curso presencial, o professor fala um termo que você não conhece, não entendeu, e aí você pega o celular, vai pesquisar, e aí no que você pesquisa, encontra o termo, absorve o termo, o professor já mudou de assunto, então você perdeu uma parte da aula porque você estava ali pesquisando. Então, no online não, você consegue abrir uma aba do navegador, pesquisar o termo, absorver o significado dele e voltar para o curso tranquilamente, sem nenhuma perda para sua aprendizagem, né? Então, nesse sentido, também é um respeito pelo tempo. Então, ele é bastante indicado para conteúdos teóricos, simulações, cursos de produtos e também comportamentais. E aí a gente tem também o blended learning, né, que é essa mistura entre o presencial e o online, né, que causa uma experiência mista. Então é bastante indicado para programas de treinamento com mais de uma etapa. Então você pode fazer uma etapa presencial, onde você faz a apresentação do conteúdo, num grande seminário, digamos assim, né? E depois você faz uma etapa online com quiz e atividades variadas. Ou o contrário, você faz um online com um conteúdo prévio, né? E depois uma grande discussão presencialmente. Então, são modalidades que você pode escolher. Digamos que você opte pelo online, então você vai ter que escolher entre duas categorias, digamos assim, né? E é importante que eu explique essas categorias porque elas causam muita confusão. Então, essas categorias elas são o microlearning e o macrolearning, né? O microlearning, ele é muito interessante para quem precisa de ajuda agora, né, para resolver um problema agora. Normalmente ele tem 10 minutos, 2 minutos ou menos, né? E ele é baseado sempre em tópicos ou problemas. Ele pode ser em vídeo ou texto, pode ser online ou offline, mas ele tem que ser facilmente encontrável, né? Então você pode disponibilizar para download, e a pessoa organiza lá nos arquivos dela, ou você vai deixar na sua plataforma. Então, mas a premissa principal é que ele seja facilmente encontrável. E o conteúdo tem que ser focado em uso no dia a dia, né? Então, um exemplo você precisa treinar a tua força de vendas para um produto novo que está sendo lançado pela tua empresa, né? Então, aí você lança lá um vídeo de 5 minutos para a tua força de vendas, para os vendedores, e eles podem assistir esse vídeo antes de visitar um cliente para lembrar dos diferenciais, né, desse produto e apresentar com bons argumentos para os clientes. E ele pode ver esse vídeo quantas vezes ele quiser e sempre que ele quiser. Então, nesse sentido, o microlearning é bem indicado. Já o macrolearning, ele é para quem precisa aprender ou ensinar algo novo. Então, normalmente ele demanda de muitas horas ou até dias de consumo de conteúdo, né? Ele traz nele definição de conceitos, princípios e prática. Ele tem muitas vezes exercícios avaliativos. E precisa de um suporte, precisa de um tutor, um monitor, precisa de um gestor, alguém que faça esse suporte à pessoa que está fazendo o curso, né? Então é bem importante que você pense em qual categoria o seu curso vai se encaixar, para que você também tenha os recursos que essa categoria exige.
E aí, depois a gente escolher a modalidade e a categoria, a gente vai para a produção em si, né? Tanto a produção de conteúdo quanto a produção do curso. E é aqui que a gente vai escolher o formato em si. Então, eu trouxe aqui alguns dos principais do mercado, né? Tem alguns outros que estão muito em alta no momento, que é também a realidade aumentada e a realidade virtual. Mas eu trouxe esses aqui para a gente discutir nesse momento, né? E vou apresentar então alguns exemplos, algumas dicas para que vocês consigam escolher o formato baseado no conteúdo que vocês têm. Todos os exemplos que eu vou mostrar aqui, ou pelo menos boa parte deles, foram desenvolvidos por meio do Aplique, né, a ferramenta de autoria que eu tinha falado antes para vocês. E o primeiro exemplo aqui é o e-learning interativo, né? É possível transformar praticamente qualquer conteúdo em e-learning interativo, né? E ele é um dos modelos mais tradicionais de EAD e como que você faz, né? Você insere lá no seu roteiro uma série de recursos interativos e aí com isso você consegue tanto segmentar o conteúdo que está sendo consumido, quanto também guiar o aluno nessa experiência autoinstrucional que o e-learning interativo proporciona. Então, aqui na tela a gente tem um exemplo de um curso e-learning interativo, né, onde tem lá alguns botõezinhos de mais, os objetivos, tópicos, avaliação, duração. Cada vez que o aluno clica nesses botões, ele tem acesso a mais informações relacionadas ao que está ali indicado, né? Então, por exemplo, se ele clicar no botão de objetivos, ele vai ter acesso a informações relacionadas a objetivos do curso, e aí assim por diante. Outro exemplo é o Rapid Learning, né? Ele é também bastante indicado para quem está começando, assim como o e-learning interativo, né? Porque eles trazem resultado mais rápido e são mais fáceis de fazer. Você consegue, por exemplo, fazer um e-learning interativo em Rapid Learning, porque o que define um Rapid Learning é o tempo de consumo, digamos assim, né? Então, você pode fazer um e-learning interativo que tem apenas 10 minutos de duração. Então, nesse sentido, seu curso vai ter um formato Rapid Learning. Aqui na tela eu trouxe o exemplo de um guia rápido em PDF, né? Que aí você consegue criar lá como se fosse aquele exemplo que eu dei antes da força de vendas que precisa conhecer os diferenciais de um novo produto. Você disponibiliza para eles um guia rápido de 5 minutos de duração de consumo, né? E aí você consegue então utilizar o Rapid Learning com o Microlearning, né? Que o Rapid Learning ele tem várias fundamentos do microlearning. Então aí esse formato é bastante interessante quando você precisa treinar coisas pontuais, que é uma das premissas do microlearning. Depois a gente tem também a gamificação, que muita gente acha que é o jogo em si, né? Mas a gamificação ela se difere do jogo. A gente vai ver na sequência como ela se difere, né? Porque a gamificação ela nada mais é do que o e-learning interativo com elementos de gamificação. Então, o que são esses elementos de gamificação, né? Por exemplo, emblemas, badges, pontos, ranking, tudo isso que você insere no curso para criar um ambiente de competição saudável, digamos assim, né? E também criar um engajamento maior, a pessoa se sente mais envolvida com o curso, porque ela está ganhando pontos, está ganhando badges, e esses elementos eles motivam muitos adultos, então é importante que você também avalie se o teu conteúdo ele cabe dentro da gamificação, né? Ele é bastante indicado para conteúdos mais secos, então é um conteúdo que normalmente não interessaria as pessoas a fazer um e-learning interativo nesse formato, né? Então aí você pode ir para o caminho da gamificação, porque você consegue transformar o teu conteúdo que seria, digamos assim, chato, em algo mais interessante e mais motivador. Depois a gente tem também o Serious Game, né? Que daí esse sim é um jogo de verdade. Um jogo de verdade que é sério. O que isso quer dizer, né? Que é um jogo com propósitos sérios reais, não é um jogo de entretenimento, né? Então, por exemplo, eu posso criar um jogo
para apresentar os benefícios de um novo produto na asepsia da pele, né? Comparado com métodos de asepsia tradicionais, esse novo produto é inovador. Então, você cria um jogo para mostrar os métodos de asepsia tradicional e os métodos que esse produto se propõe a oferecer. As pessoas jogam o jogo com esse método, né? E aí, na prática, elas conseguem ver que aquele produto é muito melhor e resolve muito mais fácil o problema. Então, ele é interessante quando você precisa sensibilizar as pessoas com relação a algum problema. E esse problema ele é muito técnico, então as pessoas conseguem entender de forma prática toda aquela tecnicidade que aquele problema traz com ele. Então você consegue mexer ali e ver como que funciona, como que opera. E aí fica muito mais fácil você engajar o público a utilizar aquelas ferramentas na prática, né? No caso aqui do meu exemplo, aquele produto. Depois a gente tem também o vídeo. O vídeo ele está muito em alta no momento, né? É muito fácil se fazer um vídeo hoje em dia. Todo mundo, ou quase todo mundo, né, tem um celular, uma câmera na mão e consegue fazer vídeos com uma qualidade razoável. Então ele é simples de fazer. Só a gente tem que tomar alguns cuidados. Um deles é com a duração que esse vídeo vai ter, né? Não é recomendado a gente fazer vídeos de 1 hora de duração, 30 minutos. Então, se você tem lá um curso que é equivalente a 2 horas de vídeo, por favor, picote esse curso em vários, né? Tenta separar ele em tópicos, que com certeza você vai conseguir engajar muito mais o teu público, porque eles vão ter muito mais vontade de assistir vídeos curtos. As pessoas se motivam mais com coisas que tomam menos tempo delas, né, e que elas podem consumir de forma particionada. Então, tenta separar ele em vários mini cursos para que o teu público se sinta mais interessado em fazer e você consiga também medir a real satisfação que eles estão tendo com aquele curso. Depois a gente tem também o webinar, que é isso que a gente está tendo aqui agora, né, nesse momento, que é um momento de trocas com alguém que traz um conteúdo novo, né? Então, podem ser 2 especialistas, por exemplo, dialogando, né, de uma área específica, e é interessante também para conteúdos que são mais difíceis de digerir, você trazer essa conversa, trazer pessoas ali reais, falando sobre um problema real, explicando como é possível solucionar ele, né? Então você cria uma empatia maior do público com quem está apresentando. Então é interessante você utilizar. Interessante também abrir um espaço para perguntas e respostas em algum momento, né? Para que o público consiga também interagir com os especialistas que estão apresentando o webinar. A gente tem também o storytelling, que ele pode ser tanto um formato quanto um recurso, né? Vai variar muito de que caminho você seguir. Quanto ao formato, a gente pode basear o curso todo numa história. Então, ele começa com a história do Joãozinho e vai até o fim com aquela história. E aí o Joãozinho passa por altos e baixos, né? Tem sempre um desafio. E aí, no final, a solução do problema. Uma boa história, ela tem que ter começo, meio e fim, e tem que ter ali um clímax, um momento de grande tensão, digamos assim, onde o protagonista vai se defrontar com algo que vai causar curiosidade, vai causar comoção. Então, ele é muito legal para criar sensibilização do público. Então, você pode utilizar, por exemplo, para temas como ética, compliance, né? E aí você consegue criar essa identificação do público com o personagem, empatia e criar mais engajamento também. As pessoas, quando começam a ler uma história interessante, elas querem ir até o final e rápido, né? Elas precisam saber aquilo, entender aquele conteúdo, entender aquela história. Então, é interessante quando você tem temas que são um pouco mais difíceis de digerir, mas que vão trazer esse conflito, muitas vezes, claramente, né? Mas não impede de você usar em qualquer tema que seja, né? Você consegue criar uma história com praticamente qualquer tema que exista. Só precisa de usar de técnicas realmente boas de storytelling, mas isso você com certeza consegue desenvolver com o tempo e com a prática.
Depois a gente tem a tomada de decisão, que utiliza daí o storytelling como recurso. Então, um exemplo de tomada de decisão são os estudos de caso, né, que apresentam lá alguém numa situação X e apresenta possíveis escolhas que aquela pessoa pode ter, e a pessoa que está fazendo o curso pode optar por uma delas, e aí ter um feedback se aquele tipo de atitude que ela está achando correta é realmente correta ou não, se tem uma outra atitude que seria mais recomendada, né? Então você pode utilizar, por exemplo, para treinar pessoas que vão atender o público, né? Treinar vendedores, treinar colaboradores com relação a princípios éticos também, e assim por diante. Você consegue usar em vários tipos de público. Só precisa ver como você vai escolher esses casos para que eles realmente reflitam a realidade que a pessoa vai enfrentar. Depois a gente tem também o mobile learning, ou mobile learning, como vocês preferirem chamar, que nada mais é do que o consumo de conteúdo no celular. Ele está bastante em moda atualmente, né? Uma grande tendência do universo EAD, mas é importante que a gente produza cursos mobile quando o nosso conteúdo ele é de consumo rápido e prático, né? Porque normalmente as pessoas não dispõem de muito tempo para ficar no celular, né? Ele é normalmente um consumo on the go. O que quer dizer isso? Quando a gente está indo para algum lugar fazer alguma coisa ou esperando alguém. Então, você tem que pensar que ele tem que ser curto. Você não pode fazer um curso de meia hora, 1 hora no celular. Você tem que fazer 10 minutos, né? Coisas curtinhas mesmo, consumo rápido, para que não crie frustração e desmotivação. É importante também você pensar que se esse curso vai consumir dados, né, do celular da pessoa, porque se consumir dados, pode ser que ela não queira avançar muito, né, porque ela pode até não conseguir, os dados dela podem acabar, e aí você também vai gerar uma frustração. Teu conteúdo não pode ser muito pesado, porque também pode ser que o teu público não consiga abrir no celular dele, né, justamente pela questão dos dados. Então, se ele tem que ser, além de rápido e prático, leve. Depois a gente tem também o podcast, ele também é um consumo on the go, né? Então as pessoas podem consumir podcasts indo para algum lugar, indo fazer alguma coisa, esperando alguém, antes de atender um cliente, né? O que é importante com relação ao podcast é que ele também seja rápido. Não pode ser um podcast longo, porque aqui, quando a gente está ouvindo um podcast, a gente não tem apoio visual. Então, é bem mais fácil da gente se distrair, pensar em outra coisa. Então, tente fazer podcasts curtos e mais direcionados. Não fique enrolando muito no conteúdo, vá direto ao ponto. E é muito fácil produzir podcasts, né? Hoje em dia todo celular grava áudio, computadores também, então é bem simples produzir e fácil de disponibilizar. Aí nós temos também a simulação de software, né? Esse é um pouco mais autoexplicável, digamos assim, né? Porque ele é indicado quando você tem um conteúdo de software mesmo para ensinar. Então, você precisa ensinar o software que foi atualizado, um novo software que foi comprado, ou até mesmo ensinar o software para pessoas que nunca tiveram a experiência de uso dele, né? Então você consegue inserir na simulação elementos da prática, né? Que são muito importantes de serem inseridos no EAD, para a pessoa sentir que ela já está mexendo naquilo, ver como é o software, né? O que é importante a gente destacar com relação a esse formato é que quando você está produzindo conteúdo, você tem que focar naquilo que realmente a pessoa vai utilizar, né? Então não adianta nada mostrar os 10 menus que tem no software se na prática a pessoa vai utilizar apenas 2. Então, tenta focar naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente vai ser utilizado no dia a dia e vai fazer diferença na prática. Bom, apresentei aqui alguns formatos para vocês e vocês devem estar se perguntando, né? Mas como que eu vou escolher o formato certo, né? E como eu disse, não tem uma fórmula mágica, mas tem algumas perguntas que você pode se perguntar novamente se realmente o formato vai estar certo com relação a 3 pontos que eu vou falar agora. O primeiro deles é o público.
né? Se esse formato realmente vai estar aderente ao teu público, se, por exemplo, não é muito recomendável que você faça um curso para celular se teu público não gosta de consumir conteúdo no celular. Você faz, por exemplo, um conteúdo de gamificação e aí o teu público não tem interesse por jogos. Então você precisa conhecer teu público, ver o que realmente ele gosta para poder produzir algo que realmente seja assertivo. Então, uma das coisas que eu recomendo muito é que você faça uma pesquisa com o público, né? Hoje em dia existem várias ferramentas que facilitam essa pesquisa. Você pode fazer por Google Forms, por exemplo, SurveyMonkey e muitas outras que tem por aí. E aí você faz 5 perguntas, já são às vezes suficientes para você entender as necessidades do teu público e como ele gosta de consumir conteúdo. Então, inclua isso lá na fase de planejamento, inclua uma pesquisa com o público para entender as necessidades dele. Outra questão é a infra. Você também pode inserir nessa pesquisa questões relacionadas à infra que eles têm, né, que o teu público tem, porque às vezes não é a mesma que você tem, né? Às vezes o teu público é obrigado a utilizar o navegador Internet Explorer, enquanto você, lá por estar em outra equipe, consegue acessar o Google Chrome, né? Então, você precisa saber qual é a infra que eles têm disponível, né? Então, digamos que você, por exemplo, produz o curso numa ferramenta de autoria que não vai rodar muito bem no Google Chrome, né? Você precisa saber disso, principalmente se o teu público tiver apenas o Google Chrome liberado no computador deles, né? E aí, se você, por exemplo, produzir um curso que não roda no Google Chrome, vai gerar muita frustração, as pessoas não vão conseguir fazer o curso, ou o conteúdo vai falhar, e isso também vai criar uma falha muito grande no engajamento e na adesão que você vai ter a esse curso. Então, questione-se sobre a infra que você tem e produza um curso e um formato voltado para essa infra. E o investimento, né? Quanto de investimento você, a sua empresa, a universidade está disposto a fazer nesse curso? Esse investimento não é só de dinheiro, né? Claro que dinheiro é um desses, mas tempo também é muito importante. Então, quantas horas vão ser dedicadas de design instrucional? Quantas horas vão ser dedicadas de design gráfico, de desenvolvimento tecnológico, né? Tecnologia da informação? Qual vai ser o investimento que vai ser feito, né? E pensa que esse investimento tem que ser feito em várias fases, né? Você vai ter que precisar de tempo lá no planejamento, vai precisar de tempo na produção, vai precisar de tempo no acompanhamento, que a gente vai ver na sequência, e na análise dos resultados desse treinamento. Então, divide esse teu investimento em todas essas etapas para que você consiga fazer todas elas e colher os resultados reais do seu treinamento. E aí, depois que você lançou seu treinamento, tá lá, tornou disponível no ambiente de aprendizagem, no LMS, ou onde você conseguiu colocar ele, né? Você precisa divulgar esse treinamento, você precisa fazer ele ser visto, porque o que não é visto, ninguém vai fazer, né? Então, você precisa convidar as pessoas a fazerem. E muitas vezes esse convite não é feito apenas uma vez e de uma só forma, né? Então, não adianta você mandar um e-mail, um único e-mail lá, principalmente se ele for daquele tipo, você está convocado para fazer o treinamento, né? É importante que a gente não convoque as pessoas, e sim que a gente convide elas a ter uma experiência legal de aprendizagem, né? Então, você vai mandar um e-mail convidando elas, e instigando a curiosidade delas, né? É importante a gente pensar que adultos, eles aprendem através dos princípios da andragogia, né? Então, eles vão se interessar em aprender conteúdos quando eles verem que tem coisa ali que eles vão poder aproveitar no dia a dia deles, né? No trabalho deles, e que isso vai muitas vezes dá uma ascensão profissional para eles, né? Então você precisa dizer o que tem lá nesse curso para ele, como aquele curso vai trazer benefícios para ele se ele fizer. Então é importante que você faça esse convite. Como eu disse, esse convite não vai ser de uma forma só. Então você vai ter que mandar um e-mail,
e ver quantas pessoas vêm fazer o curso. Aí você vai acompanhar. Nem metade do meu público fez ainda, iniciou o treinamento. Então, vou fazer um vídeo com a primeira pessoa que fez o treinamento ou com alguém que dá bastante autoridade, por exemplo, o CEO da empresa ou o diretor do curso, né, para convidar essas pessoas a iniciarem o treinamento. Então, você faz esse vídeo, torna disponível e convida novamente as pessoas a fazerem. Então, é importante que você faça e acompanhe quem está fazendo. Aí você percebeu que mesmo assim as pessoas não fizeram, você pode ir pessoalmente até elas, se você tiver a possibilidade, ligar para elas, mandar um e-mail pessoal, né, não um e-mail automático. Então, se ficar próximo da pessoa e convidar ela a fazer. E ir acompanhando. Na fase de acompanhamento, é importante a gente pensar também que a aprendizagem ela não é um evento único. O que isso quer dizer? Que a gente não vai aprender apenas sentei aqui 1 hora, fiz esse treinamento ou assisti meia hora desse webinar, né? Então, aprendi. Não é assim. A gente sabe muito bem que não é assim, infelizmente. Seria maravilhoso se fosse, mas não é. Então, por a aprendizagem não ser um evento único, a gente precisa pensar em formas de fazer com que as pessoas aprendam mais, aprendam de forma realmente eficiente, né? Às vezes não vai ser só um curso que vai resolver seu problema, né? Às vezes você vai ter que pensar em outras estratégias para as pessoas aprenderem. Então, elas vão ter que fazer o curso, vão ter que fazer um acompanhamento com o gestor, vão ter que fazer um outro curso, né, que reforce aquelas coisas, informações, né? Isso porque no nosso cérebro acontece um fenômeno, digamos assim, descoberto por um psicólogo alemão, o Ebbinghaus, lá em meados de 1800, né? E ele lá, no meio das pesquisas dele, descobriu que cerca de 10% apenas do que a gente aprende num curso, por exemplo, vai ser lembrado depois de 7 dias. Então, veja só, aqui a gente tem a curva no início, que foi o dia que o treinamento foi feito, e aqui, ó, depois de 7 dias ela está aqui em 10%. Então, isso é muito assustador quando você pensa que você dedicou horas e horas para desenvolver um curso, né? Gastou bastante dinheiro para desenvolver, escolheu um formato que fosse mais interessante, para em 7 dias o teu público lembrar apenas de 10% de tudo aquilo que você produziu. Então, existem algumas formas a gente evitar que isso aconteça, né? Porque esse fenômeno é natural do nosso cérebro. O nosso cérebro, por a gente ter muita informação o tempo todo, ele mesmo seleciona o que é realmente importante a gente fixar na memória, né? E muitas vezes a gente tem que dizer para ele que aquela informação é importante para a gente não esquecer dela. Uma das formas disso acontecer é por meio desse combate à curva de esquecimento que eu estou mostrando aqui por meio desse gráfico. Então, digamos aqui que no dia 1 aconteceu o evento do treinamento, né? Depois de um dia, veja só, a curva já está em 60%. Então, você pode, por exemplo, mandar um e-mail com as informações principais que foram discutidas no treinamento, né? Para que a pessoa possa rememorar aquilo, relembrar e ter um resumo de tudo aquilo que ela viu. Então, a curva volta a subir lá próximo do 100%. Passam-se mais 2 dias e aí você pode, por exemplo, mandar para o celular dela um quiz. Você pode mandar por e-mail também, né? Mas você pode mandar um quiz para que ela relembre novamente tudo aquilo que ela viu no treinamento. E aí, passa-se 3 dias e você pode ter um grupo de discussão, você pode lançar um webinar sobre o assunto, né? Então, veja só, em uma semana você lançou 4 recursos diferentes para ela consumir o conteúdo. Então, você utilizou de 4 formatos, podemos dizer também. E aí vocês percebem que a curva de esquecimento começou a cair numa velocidade cada vez menor. E pode ter certeza que ao final desse ciclo aqui de 4 formatos, essas informações vão ficar muito mais frescas no cérebro do público que você deseja treinar e com certeza você vai ter muito mais sucesso. E aí, depois que a gente fez tudo isso, acompanhou,
produziu, planejou, não necessariamente nessa ordem, a gente vai para a fase de análise, né? A fase de análise, ela envolve você pegar todos os dados lá da sua plataforma, todos os dados que você conseguiu coletar de alguma forma e verificar, né? Então, você vai pegar esses dados, ver o quanto de retenção você teve, de engajamento, ver se teu formato teve sucesso, né? E tudo isso que você coletar vai nortear os próximos cursos que você vai fazer. Se você vai realmente trabalhar com esse mesmo formato, vai trabalhar com outro formato, o que funcionou, o que não funcionou. Então, é muito importante que você reserve um tempo para fazer a análise e ver se o formato que você escolheu estava correto e pensar no futuro. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa nova. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, ou se quiser apenas trocar uma ideia, o meu e-mail está aqui na tela, pode entrar em contato comigo ou me procurar também no LinkedIn. Obrigada e até a próxima!